Nós vamos agora utilizar uma técnica diferente. Aí, no lugar de nós gravarmos tudo num campo na própria tabela, nós vamos criar uma tabela a mais, tá? Essa tabela nós vamos chamá-la de auditoria. Essa tabela ela vai ter um ID do tipo inteiro, chave primária e autoincremento. Nós vamos armazenar o ID do usuário. Vamos armazenar a data de registro. A hora do registro. Vamos chamar esse campo de local. Ele vai fazer referência ao local de onde está vindo esse log, tá? Seria a tela ou o controller. A gente pode definir o que é que vai ser esse local aí. Nesse exemplo aqui ele vai ser o controller do servidor, tá? A ação que foi realizada, se foi uma inserção, uma exclusão, uma consulta, e finalmente o conteúdo que nós vamos armazenar. Eu vou colocar nesse caso do tipo text. Ok, então ID usuário, data do registro, hora do registro, o local de onde veio a informação, onde o usuário se encontra, tá? A ação que foi realizada pelo usuário e o conteúdo. Vou criar então a tabela. Vou chamar essa tabela de auditoria. Tabela criada com sucesso. Aqui está, tabela auditoria, tá? Feita a tabela, eu vou abrir o gerador. E eu vou criar o VO. A princípio, apenas o VO, tá? VO da tabela auditoria. Pronto. Aí eu vou entrar aqui no servidor e vou adicionar esse VO aqui no meu projeto. Auditoria VO. Muito bem. Feito isso, eu vou criar um método de auditoria aqui, tá? Esse método eu vou criar no controller principal. Aqui dentro de controller, eu vou criar aqui uma procedure. Vou chamar de auditoria sistema, tá? Eu vou passar o ID da sessão do tipo string. Vou passar a ação também do tipo string e vou passar ainda o conteúdo que eu quero armazenar também do tipo string. Vou pressionar agora Ctrl Shift C e ele vai inserir o método aqui para mim na seção implementation, para eu implementar agora o método, tá? Eu vou criar aqui um auditoria VO do tipo TAuditoria VO. E aí eu vou ter que declarar essa classe aqui, classe auditoria VO, tá? Aqui eu vou instanciar o auditoria VO. E agora eu vou informar os campos, né? Auditoria VO ponto ID usuário. Qual vai ser o ID do usuário? O mesmo que eu fiz aqui no controller, ó. Tá? Seção usuário, no caso aqui
eu não vou pegar o nome do colaborador, vou pegar o ID dele, tá? Vou aproveitar isso aqui e pego o ID do usuário. Depois vem a data do registro, né? Data do registro, now. Tá? Depois eu vou pegar a hora do registro. A hora do registro vai ser um format date time no formato hora, minuto, segundo. Now também, tá? Depois da data do registro, eu vou pegar o local. O local, eu vou dar um self.className e ele vai pegar o controller em questão, ok? Esse aqui é o controller base, né? Mas aquele controller que estiver sendo utilizado naquele momento, por exemplo, o banco controller, então ele vai gravar aí um tbanco controller para eu saber qual é o local, tá? Depois do local, eu pego a ação. A ação eu estou recebendo ali como um parâmetro. Ação. E finalmente o conteúdo, que eu também estou recebendo como um parâmetro, tá? Depois de setar todos os dados, eu chamo o T2TI ORM método inserir e passo a auditoria VO para ele. Tá? Então vou ter que utilizar aqui o T2TI ORM. Que mais que ele está reclamando? Aqui é P ID sessão. E agora ele está reclamando aí desse format date time, né? Eu acho que está na Unity System. Deixa eu pressionar F9 aqui. Não é na Unity System. Vou selecionar aqui esse format date time, pressionar Ctrl Shift A para ver se ele encontra para mim aí. É na Unity sysutils. Então, sysutils. E aí já resolveu, ok? Então tá aí, olha. Meu método para gravar a auditoria. O que eu faço agora? Vou aqui no banco controller. No lugar de eu setar a auditoria dessa forma aí, eu chamo o método auditoria sistema. Passando alguns parâmetros para ele, né? Primeiro a sessão. A sessão P-sessão, tá? Poderia até aqui no controller, né, no lugar de chamar PID sessão, chamar, deixa o PID sessão mesmo, tá? Porque aqui eu obtenho um P-sessão, mas sem problemas. Eu passo esse ID da sessão para lá, ok? Passei o ID da sessão. O que é que eu passo agora? A ação, né? A ação aqui é alteração, né? Alteração. E finalmente, eu passo o conteúdo. O que é que eu vou passar aqui como conteúdo? Eu vou passar o objeto banco Na realidade, eu não vou passar apenas o objeto banco, tá?
eu vou passar esse p-objeto aqui que eu recebi lá do cliente, ponto toString. Tranquilo? E aí, olha, eu posso fazer essa mesma coisa aqui em consulta. Daí eu vou saber as consultas que o usuário ele está realizando. Vou passar o resultado .toString, ou eu poderia passar o filtro, né? Daí eu saberia quais são os filtros que aquele usuário ele está realizando. Fica até melhor, porque eu armazeno menos informações. Imagina uma consulta que retorna 500 registros. Isso é armazenado naquele campo text. O banco de dados ia ficar muito inchado, né? Muito bem, aqui a alteração. Aqui eu vou colocar a inclusão. Tá? Também armazenando o valor desse objeto aqui. E no cancel, no método de exclusão, aí sim eu pego o objeto banco, ponto toJSON string, e armazeno aí a ação como exclusão, tá? Vamos executar. Vamos executar aqui também o cadastro de bancos. F9, primeiro uma consulta, né? Vamos à nossa tabela auditoria. E aí, olha, o usuário 1, ele realizou uma consulta de banco, onde o conteúdo do filtro foi esse aqui, tá? Se o usuário consultar aqui pelo nome igual a Brasil, tá lá, uma nova consulta, nome like Brasil. Legal? Agora eu vou alterar, né? Tá Banco do Brasil 6, Banco Brasil. Salvei. E olha que interessante, ó. Nessa minha alteração aqui, antes de realizar a alteração, ele realizou duas consultas com ID igual a 1. Mas será que isso está legal? Para uma alteração realizar duas consultas? Isso daqui você já pode começar a questionar o desempenho do sistema, né? Porque ele está realizando duas consultas. Nós sabemos que ele carrega o VO e o old VO lá na aplicação cliente. Mas por que ele não faz logo um clone de old VO igual a VO no lugar de realizar duas consultas ao banco? Então você começa a identificar alguns pontos para melhorar na aplicação, né? Para melhorar o desempenho da aplicação, tá certo? Veja que foram realizadas aí duas consultas, uma provavelmente desnecessariamente no banco de dados, né? E esses dados ainda desceram aí pela rede, né? Causando um tráfego provavelmente desnecessário, tá? E aqui o conteúdo, ele armazena os objetos que foram alterados, tá? Com essa informação aqui, nós podemos gerar todo tipo de relatório aí, né? Relatórios gerenciais, relatórios de desempenho e relatórios a nível de suporte, tá? Se nós incluirmos um novo banco, banco 888, e aí está. Ele realizou a inclusão e logo depois uma consulta, né? Aí sim, porque ele realiza a consulta e devolve para mim o banco que acabou de ser incluído. Essa consulta aqui, ela foi realizada apenas no lado do servidor, tá? Perfeito. Se eu quiser excluir esse banco aí, o que aconteceu? Ele excluiu, tá aqui o objeto que ele excluiu, olha, o banco cujo ID é 165, tá? E logo depois ele realizou uma consulta com o filtro que já estava definido anteriormente, que era o nome like Brasil, ok? Então dessa maneira, né, nós podemos armazenar tudo que o usuário faz.
consultas, alterações, inclusões e exclusões, tá? E permanece um histórico, né? Então é infinitamente melhor que o outro método de criar um campo na própria tabela.